O ser invencível. Quem é livre, sem doutrinas e sem preconceitos, é verdadeiramente imparcial e inatingível pelos contaminados por ilusões ideológicas. Assim, o livre que tem amor próprio ama a todos incondicionalmente. Mas, ele mesmo é inatingível, pois está acima do nível de todos os outros que são presos a doutrinas. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Amós 7, 8. A ignorância e a ilusão de orgulho são as causas do sofrimento humano. A ilusão de orgulho é provocada inconscientemente, pelo medo das trevas do desconhecido, por sua própria ignorância. Quando o ser tem a compreensão real de amor próprio, ele desperta para a realidade da vida. Então, o ser acorda em sua autoconsciência, e assim, ele ressuscita de juízo, discernindo, reconhecendo a sua eterna ligação na unidade do infinito. O verbo é ser, e não ter, pois o ter é relativo. O termo ressuscitar significa despertar, levantar, evoluir, acordar para a realidade da vida. Assim, sem haver a ilusão de melhor ou pior, ou bem e mal, o ser reconhece que tanto a sua luz de consciência presente quanto a sua escuridão de ignorância do desconhecido faz parte de uma existência, dentro de sua mesma evolução relativa no infinito. Então, o casamento do consciente com o seu subconsciente faz parte de sua autoconsciência transcendental no infinito. As premonições são as provas materiais que constatam que a consciência ultrapassa o relativo corpo mortal, certificando realmente a existência da vida eterna. As profecias são revelações de fatos e nenhuma inútil religião. Não se religa a quem sempre está unido conosco. O que une os seres é o amor real e não as mentiras de inventadas regras. A palavra adivinhar vem do termo Deus, porque prever o futuro é avançar a uma condição adiante de sua presente existência relativa. Assim, Deus não é um nome ou uma entidade, mas uma condição relativa de consciência diante de outros seres. A premonição é apenas uma revelação imparcial do destino que nós ainda iremos fazer, sem misticismos. A eterna unidade do infinito não discrimina nem espaço e tempo. O tempo é uma ilusão da mente dualista do ser humano, não existe em cima ou embaixo no universo. Tudo é uma questão de referência relativa. Na verdade, nós estamos sempre unidos ao infinito. A memória humana também não discrimina nem tempo e espaço. Na realidade da natureza até constatamos que o Homo sapiens é um ser adiante dos animais e do instinto neandertal. Assim, o ser humano é até um deus adiante dos animais. Mas, as doutrinas são mentiras, invenções. Tanto em política quanto economia e religião. Logo, até a teoria de ateísmo também é falsa, pois constatamos uma relativa evolução cerebral, até neste mundo. Divinamente os hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam leis para serem contidos. Mas, quem tem autoconsciência é livre, em amor próprio, pois o amor real já é respeito. Então, até hoje,
os descendentes dos hebreus ainda permanecem presos, idolatrando aquela arcaica e mística lei abolida por Cristo. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3:14. Certamente, os religiosos não leem ou não compreendem a Bíblia. Pessoas com juízo são puras, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. No Espírito de verdade, cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. Pecado é somente injustiça, pois a palavra vem de delito. O amor verdadeiro é livre, sem regras inventadas. As crianças vêm ao mundo puras, sem doutrinas e nenhum preconceito, como Cristo, e as pessoas devem retornar de novo assim também. Os ajuizados não idolatram doutrinas, não seguem sacerdotes, não entram em templos, não fazem nenhum ritual e não dão dízimo. Quem paga dízimo é comprovadamente anticristo. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Foi revelado aos profetas que, na dimensão de evolução espiritual pretérita, os espíritos intrigantes, dos diabos, foram iludidos e enganados por seus orgulhos, por preconceitos dualistas de bem e mal, fora da unidade do infinito. Então, os diabos, por serem contaminados por suas soberbas, saíram da realidade. Assim, eles não tiveram nem condições de encarnar, quanto menos ainda reencarnar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15:26. Quem não desperta para a realidade da natureza nem encarna. Não existe a teoria reativa e compulsória de reencarnação. Quem acorda para a vida real compreende o puro amor de autoconsciência e ultrapassa qualquer ilusão de autocondenação. Depois da morte, quem não ressuscitar de consciência fica junto dos diabos, no mundo inferior de juízo, sendo queimado pelo fogo ardente da verdade para se purificar. A realidade é a mesma, em qualquer dimensão. Deus é imparcial, ele não faz inferno, nem céu, muito menos purgatório, limbo, umbral ou qualquer outra ilusão. Tudo é uma questão de evolução de consciência.
O ser discerne a realidade ou não, não existe meio discernimento. O ser evolui ou não, não existe meia evolução. Logo, é o céu de juízo ou um inferno sem juízo. O equilíbrio é o amor real. Sem amor verdadeiro nenhum ser evolui. O orgulho é uma mentira. Ele inventa preconceitos contra pessoas. O preconceito é uma fuga da realidade, pois ninguém é melhor que o outro. Cada ser é único, incomparável. Logo, o preconceituoso é mau, insano ou tem falta de inteligência. O intrigante diabo é um ser preconceituoso, ele não sabe amar de fato na realidade. O preconceituoso é desunido da natureza e de outros seres. O termo Satanás significa adversário. Satanás é adversário da verdade. A verdade é santa, invencível, intocável, perfeita, imbatível, sadia, sã, a razão. O Espírito de verdade é irrepreensível. A verdade é o Espírito Santo. Portanto, quem não adora nenhuma doutrina é invencível, santo, ele anda na imparcial verdade. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Paradoxalmente as religiões não religam, não unem, elas afastam uns dos outros e da realidade da natureza. Assim, o santo autoconsciente não pode ser atingido por ninguém, pois ele está acima de consciência dos iludidos idólatras, que são fora da realidade. Todos os contaminados por ideologias estão presos no mesmo mundo inferior de consciência, sem juízo, fora da realidade da justiça imparcial da natureza. Mas, o livre de doutrinas não pertence a esse inferno, ele está no Reino Unido do céu de juízo. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Logo, o reino de Deus é da consciência com juízo na realidade do presente, e não na aparência, no futuro ou em algum lugar. A oração sincera é uma comunicação íntima de seu consciente com o seu subconsciente, e, ainda, por telepsiquismo, e ela se faz em casa. Sem precisar de alguma lei, templo, sacerdote, ritual ou dízimo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, 6. Desde o início a consciência divina alertou o ser humano para não se contaminar com doutrinas de preconceitos de bem e mal, porque isso mata a evolução eterna de juízo. Por isso, Cristo veio salvar a consciência da humanidade. Ele trouxe a verdade depois de 3 eras do surgimento da raça ariana, de Adão com a sua irmã Eva, nascidos do hermafrodita real Barbelo, vindos da mesma Tzela, do código do seu DNA. A verdade liberta e salva a consciência. Agora, fechando finalmente o ciclo, depois de 3,5 eras desde Adão, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam queimando com a verdade no inferno, de agora em diante.
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Bilhões de pessoas idolatram doutrinas, e elas são mentiras, pois nem existem na realidade. Bestas insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Desde o início foi previsto que a verdade seria restaurada antes do retorno ao puro reino unido de Cristo e Deus, depois de 3 tempos e meio. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. O real evangelho sempre foi a verdade e não doutrinas inventadas. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Portanto, de fato, quem não acordar para a verdade da realidade não estará no reino do seu ser superior de consciência. Não existe reencarnação. A morte e a soberba foram vencidas, as premonições são as provas da vida eterna e as doutrinas são as soberbas mentiras que enganavam as pessoas. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. A morte não é o fim, o limitado fim é não ter juízo. A vida é infinita somente para quem ama de fato. A descendência do amado Cristo vive na cidade com o alicerce da paz, casada com a sua pura autoconsciência. Afinal, Jerusalém significa alicerce da paz, e Davi, amado. A verdadeira Jerusalém nunca foi aquela cidade eternamente dividida em conflitos bestiais. A cidade real vem dos céus, de consciência. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. Ratificando, o importante é discernir a realidade de consciência, na verdade de amor real. Não existem doutrinas, com as suas discriminações e privilégios, no infinito. A vida real é inefável, como o amor. A eterna e única lei infinita é na justiça imparcial da realidade da natureza, no espírito de verdade, sem ilusões. E eis que, os diabos, clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos, antes do tempo. Mateus 8, 29. Os diabos escolheram adorar as suas próprias ilusões, negando conscientemente a verdade. O diabo é hipócrita. Aquele que se despertou deve se lembrar,
mesmo por meio de uma revelação em sonho, que no pretérito espiritual Satanás foi contra Cristo, dizendo: eu preciso traí-lo. Porque, assim, Satanás deseja reinar sobre todos. Entretanto, na verdade, a glória de Deus é a simples cooperação e compartilhamento entre todos. Por isso, Satanás provoca, tenta, seduz, com orgulho, assim como todas as religiões. Na verdade, o honesto não quer ilusórios prêmios, pois ele sabe que a plenitude já é a própria vida. E disse-lhe o diabo: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus 4, 9. Satanás se considera o dono do mundo. Mas, na realidade, tudo já é de todos. A verdade não tem dono exclusivo, ela é de todos. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. O ser humano já é um Deus em relação aos atrasados diabos. Mas, mesmo assim, com tantas provas e avisos dos profetas e de Cristo nas Escrituras, os tolos estúpidos ainda idolatram as inúteis religiões. Fora do Reino Unido de Deus ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Enfim, o destino dos idólatras está garantido no inferno, junto com os diabos. Logo, salve-se de juízo, viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, como Cristo. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.